Eu vou estar falando hoje sobre Lucas 16. Aqui fala de uma passagem muito interessante, do 1 ao 30, do 1 ao 31 esse capítulo. E aqui a gente vai tirar algo muito importante da Bíblia e conseguir entender um pouco mais a respeito do que Jesus pensa. Aqui estamos diante de um texto que fala sobre dinheiro. Está escrito assim: falando aos discípulos, Jesus disse: havia um homem rico que empregou a um administrador. Chegando até ele acusações de que seu administrador estava desperdiçando seus recursos. Então ele ele perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste conta dos seus atos, porque você não será mais o administrador. O que eu devo fazer? Disse o administrador a si mesmo. Meu patrão está me despedindo, e eu não sou forte o suficiente para cavar fossos e tenho vergonha de mendigar. Ah, já sei o que vou fazer. Algo que fará as pessoas me receberem em sua casa quando eu tiver perdido o emprego aqui. Então chamou a cada um dos devedores do seu chefe e disse ao primeiro: quanto você deve? Ele disse: 50 potes de azeite. E ele respondeu: tome de volta sua nota. E ele disse: rápido, sente-se e escreva 50. A seguir, ele disse: e você, quanto deve? Ele disse: 100 sacos de trigo. Respondeu ele: pegue a sua nota e escreva 80. E o chefe do administrador, desonesto, o aplaudiu por agir de modo tão astucioso, porque os mundanos possuem mais dinheiro que quem recebeu a luz, ao lidar com o mesmo tipo de pessoa. Por isso, eu lhe digo, usem a riqueza deste mundo para fazer amigos, de forma que quando ela acabar, no caso a riqueza, vocês possam ser recebidos no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também é fiel na grande. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também é desonesto nas grandes. Assim, se vocês não forem dignos de confiança de lidar com a riqueza deste mundo, quem lhe confiará o que é verdadeiro? Se vocês não forem confiáveis em relação ao que pertence aos outros, quem lhe dará o que lhe pertence? Nenhum servo pode ser escravo de dois senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro.
Você não pode ser escravo de Deus e do dinheiro. Aqui Jesus começa com uma explicação muito simples. É uma pregação muito simples. Ele chega nos discípulos e começa a pregar sobre riqueza. Quando Jesus ele começa a explicar sobre riqueza, ele dá referência a um homem que contratou um administrador, e o administrador foi desleal, esbanjando o que era do chefe, e o chefe falou para o administrador: preste conta do seu serviço, porque a partir de hoje você não será mais o meu administrador. O administrador ficou preocupado e fez uma pergunta a si mesmo: o que é que eu farei depois que ser despedido? Não tenho força para cavar o chão, para trabalhar na terra. Também tenho vergonha de pedir esmola. Já sei o que vou fazer. Eu vou fazer alguma coisa para que quando eu precisar, as pessoas me recebam na sua casa depois que eu sair deste emprego. E ele chegou a um dos devedores do seu patrão e disse: quanto você deve? E ele disse: 100 potes de azeite. O administrador disse: sente aqui rapidamente e escreva 50. E chegou ao segundo e disse: quanto você deve? Ele falou: 100 sacos de trigos. E o administrador disse: escreva 80. Então, o chefe do administrador, fica admirado e o aplaude, porque a atitude dele foi bem astuta, foi bem esperta, e ele conseguiu alguns amigos para, no caso de uma necessidade, ele poder se utilizar desses amigos, da boa ação desses amigos. Então Jesus lhe fala uma coisa de um modo bem certo. Jesus disse que as pessoas do mundo, em seu tempo mundano, eles conquistam mais riquezas do que as pessoas da luz, tratando na mesma situação, tratando do mesmo tipo de situação. Se tem uma pessoa mundana e uma pessoa que recebeu a luz, tratando da mesmo tipo de situação, a mundana às vezes tem mais sabedoria para lidar com aquela situação do que as da luz. Mas não é sobre isso que Jesus quer falar. Jesus não está pregando sobre bens materiais. Jesus, na verdade, está pregando sobre o reino de Deus. O interesse de Jesus é o reino de Deus, e não os bens materiais. Então Jesus chega e diz aos discípulos: peguem as riquezas que tem neste mundo e use-os para fazer amigos. Porque quando a riqueza acabar, a riqueza que pertence a esse mundo acabar, vocês receberão o lar eterno. Vocês entrarão no santuário novo eterno, no santuário eterno. Se vocês não são capazes de ser fiel no pouco, vocês não serão fiel no muito. E se vocês não são confiáveis com as coisas que pertencem aos outros, o que pertence aos outros?
Essa parte está falando sobre você que tem uma porção de dinheiro e uma viúva, um órfão, uma pessoa em situação de rua. É isso que ele está dizendo. Se você não é confiável com as coisas dos outros, que pertence aos outros, o que pertence aos outros? Aquilo que te sobra pertence aos outros. Você entende? Quando você acumula coisas na sua casa, roupas a mais, sapatos que você nem usa, estoques de coisas desnecessárias, isso pertence aos outros. É claro que isso pertence a você, mas Jesus está dizendo, use as riquezas dessa terra. Tudo que você tem a mais já é uma riqueza. Riqueza pequena ou grande, mas é riqueza. Quando você tem somente o necessário, somente o que você usa, 3 pares de roupa, 2 pares de sapatos, arroz e feijão na panela, isso é o necessário. Mas quando você tem a mais, coisas que você não usa, 10 cobertas, 20 blusas, que você usa para o seu dia a dia, para se embelezar, e às vezes uma outra porção está guardada que você não usa mais. Isso que você não usa mais já se chama, já pode ser considerado que você já é rico. Na verdade, para outros países nós somos muito ricos. Então, Jesus disse: usa a riqueza dessa terra e reparta ela para fazer amigos. Uma vez, um amigo meu ele tem um coração muito bom, ele me doou algumas coisas. E ele sempre me dava coisas. Me deu um sapato novo, alguns sapatos novos, umas camisetas, umas bermudas e tal. Ele me dava tanta coisa, presentes. E ele fazia isso não somente comigo, o coração dele era muito aberto, é muito aberto, e ele faz isso com todos os amigos que ele tem. Ele esbanja de uma forma tão grande em conquistar amizades que ele até negativa o nome dele. A conta bancária dele, ele negativa a conta bancária dele. Tá certo que não é legal fazer isso, mas ele tem conquistado muitos amigos. Ele tem conquistado até mesmo o auxílio dos amigos, pelo fato de que ele conquista as pessoas pelo presente. Isso é um jeito dele, desde pequeno ele é assim. E ele faz isso continuamente. E você vê que ele tem uma porção de amigos grandes que permanecem, que se mantêm. E o que Jesus está dizendo, o que essa parábola diz, é que quando esse homem, o administrador, fosse demitido, ele ia ter esses abraços, esses apoios, que as pessoas iam lembrar do que ele fez. Mas Jesus dá essa sugestão para que um amigo lembre de você. Deus, quando você dá as suas riquezas aos pobres, às pessoas que estão precisando, você dá a Deus. Quando você dá alguma comida, uma água a uma pessoa que fala sobre o Evangelho, você está dando a Deus. Então, quando essas riquezas acabarem, quando você viver só com o necessário, Deus vai se lembrar de você nesse dia
E você vai poder lá na frente e conquistar uma parte no reino dos céus e morar lá. Ter uma parte no santuário. Nós sabemos que o santuário de Deus, a qual Jesus vai ter no futuro, esse santuário é feito de obras boas. As vestes de lá são feitas de obras boas. Então, quando Jesus está dizendo, você vai ter parte no santuário, ele sabe o que está dizendo. Em Apocalipse explica esses detalhes. Jesus sabe o que está dizendo. Mas para entender essas coisas precisa de fé. E quem é que tem mais fé do que Jesus que veio do céu? Essa passagem mostra isto e até mesmo outras passagens que Jesus usou como exemplo para explicar essas coisas. Como a passagem que ele fala assim, se alguém lhe pedir uma túnica ou lhe tomar uma túnica, não cobre outra vez. Deixe com ele e dê outra. E tem uma outra passagem que diz que se alguém precisar de você e quiser pegar algo emprestado de você, não se esconda para que ele não pegue emprestado seu, mas antes esteja pronto para ele receber. Então, essas obras que você faz, como dar o que sobra para as outras pessoas, não ter mais do que necessário dentro da sua casa, isso abre para você um mundo espiritual. É uma área espiritual que você está trabalhando. E os discípulos, a partir do capítulo 14, vai estar escrito assim: e os discípulos ouviram tudo isso, e pelo fato de amarem o dinheiro, ridicularizaram-nos. Os discípulos ridicularizou o que Jesus disse. Eles disseram que o que Jesus, mais ou menos o que Jesus estava dizendo, que não era certo. É claro que não é certo. Quando alguém prega para você largar algo que você é interessado, algo que você ama, você fica zangado. Não você, as pessoas, né? Mas olha o que Jesus explica no versículo, a partir do versículo 15, sobre as pessoas que ficam zangadas quando alguém prega para ela deixar o que ela ama. E o que nós pregamos para as pessoas deixarem? A gente pede para as pessoas deixarem as sobras e repartir ao próximo. A gente pede para não desperdiçar comida, não desperdiçar as coisas. A gente pede para você largar os seus desejos mundanos, os seus desejos carnais, as suas vontades, as suas paixões, para você às vezes deixar de fazer algo que é errado e fazer para procurar fazer o certo. Não é? Mas olha o que Jesus disse para as pessoas que zombam dessas coisas, para as pessoas que ridicularizam essa mensagem. Ele lhe disse, Jesus, vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens. Vocês são os que justificam a si mesmo aos olhos dos homens. O que ele faz? Ele usa a nossa falácia. Ele usa os nossos diálogos humanos, carnais, para se justificarem. Tal pessoa faz e está tudo certo. Aquele lá está fazendo, não aconteceu nada de errado. Por que outro país está fazendo e o país não foi castigado? Parece que Deus ama o que ele faz. E assim a gente usa vários e vários motivos. Aquele lá está indo porque eu não está indo porque eu não tenho que ir. Ou aquele está indo porque eu não posso ir. A gente usa essas coisas, exemplos de outras pessoas, para nos justificar. Foi a minha mãe que fez, foi o meu irmão que fez, foi o meu pai que fez. Nós nos justificamos as nossas atitudes através do que as outras pessoas fazem.
Nós justificamos os nossos atos pelo que o mundo faz, pelo que a pessoa que está do nosso lado faz. Mas Daniel, sendo um homem muito sábio, no dia que foi lhe ordenado a se prostrar diante do pilar, diante da estátua, Daniel teve a sabedoria de entender que não era porque os outros estavam fazendo o que ele tinha que fazer igual. Antes ele foi para sua casa e orava a cada três vezes ao dia e continuou sendo fiel. Deus livrou-lhe da fornalha, livrou da cova do leão. Da fornalha não, quem foi para a fornalha foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus livrou Daniel da cova dos leões e livrou de ser morto junto com os mágicos. Agora sim, a mesma coisa aconteceu com Mardoqueu. No mesmo tempo, quando os reis fizeram planos contra ele, um servo do rei fez plano contra ele. Eu esqueci o nome do servo do rei. Quando esse servo fez plano contra Mardoqueu, ele decidiu não se prostrar para o rei, ou para quando esse servo passasse, e fizeram uma forca para Mardoqueu. Mas só que essa forca serviu para o próprio cara que armou essas coisas. Então, quem será sentenciado é aquele que pratica o que não pertence a Deus. Então, se você se justifica pelas obras humanas, pode ser que você seja condenado, porque a sua justificação está nos homens. Mas, se você se justifica pela mensagem de Deus, você receberá uma recompensa, na qual Jesus disse aqui que no futuro você poderá ter um espaço no tabernáculo. Vamos seguir aqui no versículo 16. Vamos para o verso 15, a partir da segunda parte. Mas Deus conhece o coração de vocês. No início do versículo, e ele lhe disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Outra parte, o que as pessoas têm em autoestima, que ela se estima muito, que ela vê muito valor, é abominação aos olhos de Deus. Então, às vezes, o que você está admirando é abominação aos olhos de Deus. E como é que você vai saber o que é abominação e o que não é? Ouvindo o que Jesus Cristo diz. Jesus traz a interpretação. Segue o verso 26, o verso 16. Até o tempo de João havia a lei e os profetas. Desde então, depois que João apareceu, foram proclamadas boas novas do reino de Deus. E que se foram proclamadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar a sua entrada nele. Isto é quem? Os judeus, que tentavam entrar no reino de Deus a sua lei, mas não a lei de Moisés. Você vai ver que no versículo mais à frente, o 17, Jesus vai falar a favor da lei. O que eles estão falando aqui, tentam forçar a sua entrada nele, ele não está falando contra a lei, ele está falando contra a lei gasta nas mãos dos judeus. É uma lei que já estava gasta pelo tempo, é uma lei que já estava esgotada pelo tempo. Como assim a lei se esgota? Não, a lei não se esgota, mas os ensinamentos e tradições esgotaram a lei. Os ensinamentos e as tradições tiraram algumas interpretações
A gente precisa entender que a Bíblia é interpretada e a nossa interpretação precisa ser cautelosa. E os 3.000 anos de interpretações pode ser que tenha trazido algum desgaste. Então Jesus está dizendo, e eles tentam forçar a sua entrada através do quê? Através das tradições, através das suas leis. Versículo 17. É mais fácil os céus e a terra desapareceres, que se tornar vazio um traço de uma letra da lei. Ele não está falando que a lei que está errada, mas ele está falando que a lei tem que ser interpretada exatamente como ela deve, não por tradições. E ele diz, verso 18, quem se divorcia de sua mulher e se casa com outra mulher, comete adultério. E o homem que se casa com uma mulher divorciada por seu marido, comete adultério também. Se Jesus disse isso, ele sabia que havia alguém lá no meio da zombaria, que talvez tenha se casado com uma mulher que foi divorciada. Por que ele diria isso nesse momento? Então vamos seguir. O verso 19. Havia um homem rico, e Jesus continua. Ele não está mudando de assunto. Ele continua falando ali da riqueza. Ele continua o versículo 19 explicando para os discípulos o motivo do que é que ele está falando da riqueza ali. Os discípulos estavam ridicularizando ele. No verso 19, ele continua. Havia um homem rico que se vestia com as roupas muito caras. Lembra que eu falei das roupas a mais? Roupas muito caras. E passavam o dia desfrutando do seu luxo. É o que ele tinha mais, o que lhe sobrava. Junto ao seu portão fora deixado um mendigo chamado Zaqueu, chamado Lázaro. Junto ao seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas. Ele teria ficado feliz por comer a migalha que caía da mesa do rico. Era migalha, a sobra. Ele ficaria feliz com a pequena sobra do rico. É a pequena sobra, o que restou. Ele não está pedindo o pão, ele está pedindo as migalhas, as sobras. Ele teria ficado, verso 21, ele teria ficado feliz com as migalhas que caem da mesa do rico. Aquilo que às vezes para você já não tem mais valor. Mas, em vez disso, vinham os cães e lambia as suas feridas. E o que o moço rico fez a favor? O moço rico não fez nada, o moço rico apenas olhou os cães lamber a ferida, não chutou os cães, não levantou o homem, não lhe deu as migalhas. Lembra dessa passagem? Quem é o próximo do samaritano? Será que era o sacerdote que passou direto? Será que era o levita que passou direto? Será que era o samaritano? Bom, o que ajudou aquele homem que foi espancado era o seu próximo. E Lázaro não se importou, o moço rico não se importou com os cães, deixou os cães lamberem a ferida de Lázaro. No dia em que o mendigo morreu, ele foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Isso é o que acontece após a morte de uma pessoa justa. Ele é levado pelos anjos para os seios de Abraão para guardar
o dia do juízo final. E o rico também morreu e foi sepultado. Vocês veem muitas vezes a Bíblia no Antigo Testamento falando sobre o mundo dos mortos, o Sheol. Então, quando Lázaro morreu, ele foi levado por os anjos para o seio de Abraão. O moço rico também morreu e ele foi sepultado, se juntar com os mortos. No Sheol, onde estava em tormento, o rico olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Ele clamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo a ponta do seu dedo na água para refrescar a minha língua. Entenda que uma vez uma mulher estava com sede e ela foi a um poço pegar da água para beber, foi pegar da água para lavar a roupa, a louça, enfim. E quando ela vai pegar da água, quem estava lá? Jesus. Jesus pediu água para beber a mulher. E Jesus disse à mulher: se você soubesse da água que eu tenho a você, essa água você beberia dessa água e nunca mais teria sede. E a mulher disse: me dá desta água para eu beber. Quando Jesus está falando da água de Jesus, a água que Jesus tem, é uma água que alivia a sede da alma. A sede da alma. E Lázaro aqui está no Sheol, ele está no mundo dos mortos, e está com muita sede na alma. A alma está queimando em tormentos. E aí ele pede para que o pai Abraão lhe enviasse Lázaro, lhe molhasse o dedo a ponta do dedo na água e lhe desse para beber, porque a alma dele está sedenta. Qualquer dedo de gota de dedo na água, já lhe cessaria a alma. Ele queria um pouquinho de saciada, um pouquinho da alma saciada. Abraão disse, verso 25, entretanto Abraão disse: Filho, lembra-se de que, quando estava vivo, você recebeu as coisas boas, e ele as más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, ao passo que você está sofrendo. Entretanto, isso não é tudo. Entre você e nós há um grande abismo, de forma que quem deseja passar daqui para vocês não pode fazer, e tampouco podem alguém passar daí para nós. Eu vou explicar duas coisas que são muito importantes nessa passagem. Aqui, Abraão está falando que existe um abismo entre eles que impede de um dos dois se conectarem. E Abraão diz que o lugar onde ele está é um lugar de recompensa. E a Bíblia vai dizer também que depois que a gente faz todas as nossas coisas, nós vamos para o céu e receber nosso galardão, a nossa recompensa. Todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre nós, ele diz que nós receberemos a nossa recompensa. Então, como é que Lázaro e o moço rico se diferencia? É porque quando o moço rico estava desfrutando do seu luxo, no versículo 19, ele já estava com seu galardão, o moço rico. Lázaro
estava coberto de feridas, no versículo 20. E ele queria pelo menos comer das migalhas que caía da mesa, no versículo 21. Lázaro não tinha nada. Então, porque Lázaro não tinha nada, ele foi para o lugar de recompensas. E o moço rico, que já tinha tudo, e se esbanjou dos seus prazeres sentimentais, se esbanjou do seu ego. Não é isso que Jesus disse no versículo de cima? E o que é para vocês admiráveis, o que é para vocês estimáveis, é abominável aos olhos de Deus. O que vocês tanto estimam. No versículo 15, o que é que vocês tanto estimam? Isto é abominável aos olhos de Deus. As pessoas estimam mulheres, riquezas, prazeres sexuais, bebedeiras, ódio, intriga. Tudo isso é desejo humano. Revolta, rebelião, protesto, vingança, são prazeres carnais. E a isso é o que as pessoas correm atrás hoje. Atrás dessas coisas. Dos prazeres sexuais, das vinganças, dos ódios, das iras. Atrás de recompensas mundanas, de dinheiro. Essas coisas que as pessoas correm atrás. Coisas que satisfazem a carne dela, os desejos dela. E isso lhe será como recompensa. Não é isso que Jesus disse? Não faça suas orações em voz aberta, em voz alta, para que as pessoas olhem para você e se elogiem. Porque eu digo que esses já receberam a sua recompensa. E o Lázaro aqui está numa situação muito ruim. Além dele não poder comer da migalha que estava na mesa, os cães lambiam as suas feridas. O moço rico passava do lado de Lázaro, não expulsava os cães, não lhe dava nada para comer e ainda zombava de Lázaro. Olha que miserável! É assim que o moço rico dizia: miserável, você está aí porque você merece? É o seu pecado que lhe fez isso? E ainda lhe cuspia em Lázaro? É essas coisas que o moço rico fazia com ele e dizia: Deus me deu essas riquezas porque eu sou bom, porque eu faço as coisas certas. Era isso que Lázaro dizia, que o moço rico fazia. E então, Abraão explica que Lázaro foi para o lugar de recompensa, enquanto o moço rico já tinha recebido a sua recompensa, foi para o lugar do Sheol, o mundo dos mortos. Porque é isso que está esperando as pessoas que já receberam as suas recompensas, a pena morte e o sofrimento. E uma coisa aqui, só para deixar bem claro, abrindo um parênteses, só para deixar uma explicação aqui. No versículo 24, o moço rico chama, e ele clamou: Pai Abraão. No versículo de número 25, está escrito: entretanto Abraão disse: Filho. No versículo 24, ele clamou: Pai Abraão. No versículo 25, entretanto Abraão disse: Filho. Por que é que eu estou falando sobre isso? Porque os judeus, eles se auto-justificavam pelos méritos dos homens. Lembra que está escrito no versículo 15? E eles disse: vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Por que eu estou dizendo isso? O moço rico esbanjava da sua riqueza, dos seus prazeres sexuais, só pelo fato dele ser filho de Abraão. Mas Jesus, em outra passagem, vai dizer: até dessas pedras, Deus pode fazer
nascer filhos de Abraão. Não é porque você seja um descendente de Abraão que você não será castigado. Ora, todos os filhos de judeus são santos. Todos os filhos de judeus, nenhum deles precisam ser repreendidos. Nenhum deles precisam ser castigados só porque são filhos de judeus. Nenhum deles precisam praticar a lei só porque são judeus. Não é por serem judeus que têm que praticar a lei ainda mais? Entretanto, Abraão disse: Filho, lembre-se que, quando estava vivo, você recebeu as coisas boas e ele amar. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, ao passar que você está sofrendo. Versículo 27. Ele respondeu, ele quem? Moço rico. Então, pai, imploro que envie à casa de meu pai, pois que o envie quem? Lázaro, o envie à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para advertir, que sejam poupados de vir também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse, Abraão está no céu, e Abraão sabe explicar as coisas. Abraão disse, ele tem a Moisés e ele tem os profetas. Devem ouvi-los. Entretanto, ele diz, não, pai Abraão, ele precisa de mais. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles se arrependerão. E olha o que Abraão diz. Mas Abraão respondeu, se não ouvirem a Moisés e os profetas, por causa das suas tradições, dos seus costumes, se vocês desfocam, se vocês vão se distanciando da lei de Moisés verdadeira, da lei pura de Moisés, porque a lei de Moisés me passou uma lei, mas a tradição e o costume te afastou dessa lei. Interpretações humanas te afastou da lei verdadeira que Moisés deixou. Não por interpretações humanas, mas por interpretações de Deus. Moisés lhe deixou, e os profetas também. Mas respondeu Abraão, se eles não ouvirem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer. Eles vão se reter, eles vão lutar contra isso, se deixarão convencer, eles vão lutar contra Jesus, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Será que não era ali, será que não era sobre Jesus que Abraão estava dizendo? É claro que era. Vocês lembram que vocês lembram que Deus pediu a Abraão o seu filho? E quando o Isaac pergunta a Abraão, cadê o cordeiro? Abraão lhe responde, Deus proverá, meu filho. Deus proverá o cordeiro. Deus proverá. Se mesmo que Deus não provesse, Abraão tinha fé de que Deus ressuscitaria Isaac, que era por meio de Isaac que Deus ia cumprir a promessa. Então, mesmo que ele disse, Deus proverá, mesmo que Deus não desse um cordeiro, uma providência, Deus ainda ressuscitaria Isaac. Abraão acreditava na ressurreição de Isaac. Se Abraão já se foi, Isaac também já tinha ido. A que ressurreição Abraão se refere nesse momento? O pai de nossa fé? Ele está falando da ressurreição de Jesus Cristo. Olha o que Jesus disse no versículo acima, no versículo 16, até o tempo de João,
Havia a Torá e os profetas. Desde então foram proclamadas boas notícias do reino de Deus, que Jesus Cristo seria ressuscitado. Se não houve Moisés e Abraão, se não houve Moisés e os profetas, versículo 31, tampouco se deixarão convencer. Eles vão relutar contra isso, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Jesus Cristo tem um coração ardente a obedecer a Deus. Ele fez tudo o que Deus lhe pediu e ele tem a interpretação certa da lei. Não é isso que ele diz? É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que um só traço da lei ser tirada, ser um vazio. Jesus sabe perfeitamente todos os traços da lei, quais são os significados profundos da lei e os códigos da lei. Jesus sim conhece os códigos da lei e ele sabe a interpretação. E a interpretação hoje está na Bíblia Sagrada, no Evangelho. E Jesus tem explicado para cada pessoa o que significa. Dê ouvido à mensagem de Deus. Dê ouvido quando Jesus fala. E se nós conseguimos interpretar, entender, dar ouvido, deixar ser convencido e praticar o que ele está dizendo, nós seremos salvos. Ou caso ao contrário, reclamaremos, falando que precisamos de socorro. Não seja como os discípulos, que tendo seu coração endurecido por desejos carnais, eles questionaram. Ali os discípulos não eram os 12, mas Jesus tinha mais de 12 discípulos ainda. Eram muitos discípulos que o seguiam. Depois ele separou 12. Então ali tinha muita gente. E eles questionaram. Não faça isso. Obedece a Deus. É importante obedecer a Deus. É importante obedecer a Jesus e entender a mensagem dele. Por favor. Se precisar, ouça essa mensagem outra vez com calma, leia e vai praticando isso. Precisa praticar, não só ouvir, pratique. A prática dessa mensagem é o que vai dizer que você ouviu de verdade. Amém? Que Deus te abençoe.